Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai iniciar mais um tema no nosso canal, né, facilitando a engenharia de incêndio no Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar especificamente a respeito da dinâmica do incêndio, né, como é que ele funciona, quais são os parâmetros que a gente precisa analisar e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que é importante para você projetista, para você que está começando na área, para você que está conhecendo, né, esse assunto, tá? E a gente vai dar seguimento agora, né? Vou abrir aqui a apresentação e vamos lá. Bom, a gente trouxe aqui alguns dados, né, que a gente tem do Instituto Sprinkler Brasil a respeito das notícias de incêndios estruturais por ocupação. Basicamente, o incêndio estrutural é todo incêndio que poderia ter sido evitado por qualquer tipo de combate, seja ele por sprinkler, por hidrante, enfim, qualquer tipo de acionamento que poderia ter sido feito. Tá? E a gente tem aqui esse gráfico, né? Primeiramente a gente consegue avaliar, né, que 18,2% dos incidentes, no caso dos incêndios, foi na parte de comércio, tá? 15,2%, isso é nível Brasil, tá pessoal? Foram em depósitos, 3,3% educacional e cultura física, 10,6% indústria, 14,6% local de reunião de público, 3,3% edificação e empresa pública, 2,4% serviço de hospedagem e 5,4% serviço de saúde institucional, 10,7% serviço profissional e outros, né, no caso, fora os que já estão aqui, foram 16,3%, tá bom? Então a gente tem aqui os dados em relação a 2021, né, e aí é comparativo com 2020, tá? Então aqui está mais explícito o quantitativo, né, para a gente poder entender um pouco mais, né, ter isso mais visual, né, e vocês verem que de um ano para o outro foi quase 85%. Né? E aí a gente tem até uma frase que está lá realmente no Instituto Sprinkler Brasil, né, que o aumento de ocorrências noticiadas pela imprensa teve aumento de 85% em relação ao ano de 2020. A categoria outros foi a que teve mais aumento, seguida pela categoria de serviços de hospedagem, 175% maior do que no ano anterior. O menor aumento registrado foi na indústria física. Tá? E aqui a gente tem um mapa, né, que representa, né, para a gente poder analisar a nível Brasil, né, como é que está toda essa distribuição. Tá? E aí vem a pergunta que a gente vai responder, né, ao longo do vídeo. Por que estudar a dinâmica do incêndio? Né? A importância da gente poder estudar, isso a gente vai falar ao longo aqui do processo, mas antecipando um pouco ali alguns assuntos, né? Se você não tem conhecimento, mesmo que seja básico, como é que você vai argumentar, como é que você vai ter uma eficiência no seu projeto, na sua execução, enfim. Então, tendo um conhecimento, mesmo que seja nesse primeiro momento básico, já vai abrir um horizonte muito grande e já vai te dar margem para você buscar outros conhecimentos, né? Se aprimorar um pouquinho mais em relação a esse assunto. Tá? E você conseguindo, né, tendo esses conhecimentos básicos, você vai conseguir elaborar um projeto mais eficiente, você vai conseguir entender, né, por que a norma, né, por que o caderno, a nota técnica, né, ela está te pedindo aquele tipo de procedimento de combate, né? Então tudo existe um porquê, né, e sem o conhecimento básico do que é, de como é que funciona a dinâmica do incêndio, você vai ficar perdido. Você vai ser o projetista que só vai olhar a norma ali, cara crachá e aquilo ali. Não pode ser assim. A gente tem que ter, a gente como projetista, como profissional da área, a gente precisa ter o poder de questionar por que é assim, por que não é desse jeito, né? Por que não poderia ser daquela outra forma. Né? Então, se a gente não entender isso de uma forma, nesse momento, mesmo que seja básica, a gente nunca vai abrir o leque de possibilidades para a gente procurar novos assuntos. Tá? Bom, a gente vai falar agora um pouquinho dos conceitos básicos. Tá? Basicamente, o que é o fogo? Né? O fogo é uma manifestação de combustão rápida com emissão de luz e calor. Fogo é diferente de incêndio. O incêndio, na verdade, já é um fogo descontrolado. Tá? E aí a gente tem, né, no primeiro momento, 3 entidades distintas, né, que antigamente era chamada Triângulo do Fogo. Depois eu vou explicar o porquê que era antigamente. Tá? Então a gente tem o combustível, o comburente e o calor. Tá?
Combustível é aquilo que queima. Um exemplo, no caso, a madeira. Comburente é a entidade que permite a queima, como o oxigênio. E a gente tem o calor. Tá? Você removendo qualquer um desses itens, você consegue acabar com fogo. Tá? Não pode haver fogo. Além disso, né, não só removendo, mas se você também não tiver as quantidades mínimas, né, entre ali o mínimo e o máximo, que a gente vai ver isso em um outro vídeo, você também não consegue. Você pode ter o oxigênio, mas se não tiver a porcentagem mínima necessária, você não vai conseguir ter fogo. Tá? Da mesma forma, se você não tiver um calor mínimo necessário, também você não vai conseguir. Da mesma forma, o combustível também. Tá? E aí, o fogo tem início e irá durar se houver suprimento contínuo de um combustível, de um calor e de um comburente, que no caso é o oxigênio. O calor de ignição necessário para iniciar o fogo, na prática, é dado por uma fonte de calor como uma faísca, um fósforo, um raio, etc. Na falta de pelo menos um dos componentes, didaticamente descritos no triângulo do fogo, não se inicia, ou se estiver aceso, se apaga. Ou seja, você não consegue manter, né, um fogo se você remover qualquer um desses três componentes. Tá? Algumas definições, mas que combustível é todo elemento suscetível a entrar em combustão, que fornece energia para queima, madeira, papel, pano, estopa, tinta, alguns metais. Comburente é um elemento que, associando-se quimicamente ao combustível, é capaz de fazê-lo entrar em combustão, sendo o oxigênio mais conhecido. E calor é a energia que dá início, mantém e intensifica, né, a propagação do fogo. Bom, e à medida que o tempo foi passando, né, novos estudos foram sendo realizados e chegou-se, né, hoje a gente tem um novo modelo que não é somente o triângulo do fogo, né, a gente agora também fala sobre o tetraedro do fogo. Basicamente foi a inclusão da reação em cadeia. Basicamente num fogo por si só, a própria reação em cadeia, né, dessa queima, ela produz a sua própria energia de ativação. Então ela produz o seu próprio calor, vamos dizer assim. Então hoje a gente também insere essa parte da reação em cadeia dentro desse estudo. Então hoje a gente fala um pouco mais também sobre o tetraedro do fogo, não somente o triângulo do fogo. O triângulo do fogo é importante saber porque é mais simples assim de poder falar nesse primeiro momento, mas hoje a gente também tem o tetraedro do fogo. Tá? E assim, como a gente comentou, né, se a gente remover, né, qualquer um dos itens, tanto do triângulo quanto do tetraedro, você tem a extinção do fogo, entendeu? Então você removendo qualquer um deles, você consegue fazer a extinção do mesmo, tá? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que a gente faz isso, se a gente tem outros tipos quais os métodos que a gente pode aplicar para poder fazer essa extinção do fogo, tá? Então basicamente, a grosso modo, tá? Quando a gente tem uma extinção do fogo por resfriamento, basicamente a gente imaginar a eliminação do calor com a utilização da água, por exemplo. Então a gente vai ver que tem extintores específicos que trabalham com a parte de resfriamento. Tá? A gente também pode fazer a extinção do fogo por abafamento, que basicamente é a eliminação do oxigênio. Você pode usar tipos de gases especiais, né? Então você tem extintores específicos que trabalham com a extinção do fogo por abafamento, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. A gente também tem o isolamento, que é basicamente você remover o corpo, né, o combustível do local, né, então você isola o combustível do comburente e do calor, tá? E também, sobre o tetraedro do fogo, né, a gente tem a quebra da reação em cadeia. Então existem alguns extintores que eles possuem moléculas que se dissociam pela ação do calor formando átomos e radicais livres, que se combinam com a mistura inflamável, resultando em uma mistura não inflamável. Tá? Então você também quebrando a reação em cadeia, você também consegue fazer a extinção do fogo. Tá bom? E aí a gente vai entrar numa etapa agora que basicamente a gente vai falar um pouquinho sobre a classe do fogo. Né? É importante saber porque nem todo tipo de incêndio você consegue, não vou dizer incêndio, né, mas princípio de incêndio. Né? A gente não vai combater um incêndio com um extintor. Né? Quando realmente um incêndio já está formado, porque você teoricamente já esgotou as possibilidades de você extinguir aquele princípio. Né? O incêndio mesmo quem vai combater vai ser o bombeiro, tá? Mas é muito importante, se você, no caso, é claro, isso depende de treinamento, depende de conhecimento, mas se no teu empreendimento, no teu próprio prédio, né,
você tiver um treinamento mínimo que seja necessário, para você entender ali, poxa, eu posso usar realmente esse extintor? Porque às vezes você usando um extintor que não é o específico para aquele tipo de princípio de incêndio, você vai piorar a situação. Então imagina só, você está num quadro de elétrica, né, energizado, você vai atacar água, você estiver pegando fogo, entendeu? Você vai piorar a situação. Da mesma forma, se você tiver um incêndio, né, um princípio de incêndio pegando fogo num óleo, você está ali cozinhando, né, o que acontece muito. A gente tem bastante histórico de princípios de incêndio em cozinhas, né, não só industriais, que é um assunto que a gente vai falar mais para frente, mas residencial. Então você está ali cozinhando, estou ali cozinhando, deixa a panela ali com o fogo aceso, botou o óleo, esqueceu, foi lá fazer outra coisa no quarto. Quando você vê, pode até realmente pegar fogo. E aí quando pega, o que muitas pessoas às vezes fazem sem o conhecimento? Eles jogam água. E aí que realmente piora toda a situação. Então você tem outras metodologias. Você pode fazer ali, por exemplo, como a gente comentou, né, nesse caso específico que eu comentei, a gente pode fazer o abafamento. Se você simplesmente fechar ali a tampa da panela, você já consegue ali realmente eliminação do oxigênio. Então você consegue extinguir ali o princípio de incêndio por conta disso. E também, é claro, cessando também, né, de preferência o fornecimento ali do calor, no caso o gás ali que está queimando e tal, enfim. E aí a gente tem a classe do fogo, né? Então a gente tem a classe A, que são incêndios em materiais sólidos, né? Então aqui a gente lista, né, tecido, papel, algodão, borracha, madeira. Esse tipo de incêndio tem como característica deixar resíduos como carvão e cinza. Então a madeira, quando a gente queima, né, é basicamente isso. Incêndio de classe A deve ser combatido com extintores à base de água, né, que tem capacidade de resfriar o ambiente ou de espuma. Tá? Então, por exemplo, eu até comentei, eu vou falar isso mais pra frente, mas, por exemplo, a gente, pegando o assunto que eu comentei do quadro elétrico, energizado, tá? A gente vem aqui para a classe C, tá? São incêndios em equipamentos elétricos energizados. É o caso de máquinas elétricas, transformadores, geradores, motores, computadores, quadros de forças e cabos. Para combater esse tipo de incêndio, o ideal é o uso de extintores de pó químico ou gases, tá? Gases, no caso, o mais conhecido é o CO2, tá? Porém, se você tiver um quadro elétrico desenergizado pegando fogo, você pode usar água, não tem problema. O problema é se ele estiver energizado, tá? Que isso fica claro. A gente também tem os incêndios em classe B, né, que é assim classificados como incêndios de líquidos, gases inflamáveis ou sólidos que se liquefazem, né? Exemplos, no caso, gasolina, óleo, querosene, parafina, tintas, graxas e LP. E nesses casos de incêndio, né, não se pode utilizar extintores à base de água, tá? A gente tem casos, por exemplo, tem clientes nossos que, por exemplo, tem um gerador, tá? E a gente tem normas específicas para tipo de armazenamento de líquidos inflamáveis, que acima de 250 litros você precisaria ter um LGA, que é o líquido gerador de espuma. Porque basicamente vamos pensar na gordura e no óleo, tá? De cozinha, eles não se misturam, né? Então se você pega a água e joga em cima de um líquido inflamável que está realmente pegando fogo, e você joga água, você vai espalhar aquele incêndio todo, aquele fogo todo. Então você vai piorar a situação, tá? Então existem formas de você combater esse tipo de incêndio, né? Então você pode usar uma espuma mecânica, né, pó químico e o gás carbônico, tá? E aí, no caso, a questão da espuma mecânica, no caso do LGE que eu comentei, basicamente é um sistema que você acopla com o seu hidrante, tá? E na mistura de água, ar e o líquido, né, você vira uma espuma, né? E basicamente essa espuma ela vai cobrir a superfície do líquido inflamável, e aí por abafamento e resfriamento, primeiro por abafamento, depois de resfriamento, você consegue evitar também a troca de oxigênio junto com o líquido e você cessa aquele incêndio, tá? E a gente também tem a classe K, né, que são assim classificados incêndios de óleo, gordura e cozinha. Geralmente ocorrem em equipamentos como fritadeiras, grelhas, assadeiras e frigideiras. O combate mais indicado é os extintores à base de solução especial de acetato de potássio diluído em água, tá?
Aqui a gente tem o risco, tanto em casa, né, de você estar fazendo, botou ali, por exemplo, uma fritadeira, né, uma, é, uma frigideira, né, colocou óleo e tal, vai fritar batata, sei lá. Foi pro quarto porque também estava fazendo outras coisas. Aí quando você vê aquela gordura ali começa a aquecer, né? E ela pega fogo, né? Então a gente vai ver ali o porquê disso, né? Tem alguns conceitos atrás disso tudo, mas pega fogo, tá? E aí o que muitas pessoas fazem? Algumas pessoas fazem, jogam água. E aí você piora muito mais a situação. Então o indicado é, ou você cessa o fornecimento ali de combustível, que no caso você acabar ali com gás, né? Ou você também fazer o abafamento, no caso fechar aquela frigideira, tampar, botar uma tampa em cima, e você consegue por abafamento, você não vai ter contato ali mais com o oxigênio, então você consegue cessar aquele fogo, tá? Para locais assim, cozinhas industriais, a gente tem outros tipos de proteção para esse tipo de situação, tá? A gente vê muito isso em shopping, tá? Principalmente em lojas de rua, a gente até vê, né, como teve uma atualização agora da norma, né, e da nota técnica do Corpo de Bombeiros aqui no Rio, a gente está vendo com um pouco mais de frequência, inclusive a gente já fez algumas instalações em lojas de rua, né, que a gente chama, mas lojas de shopping normalmente é quase como padrão, tá? Você ter sistemas de combate a incêndio fixos, né, seja o CO2, né, e seja também o saponificante, tá? CO2, isso a gente vai falar um conceito um pouco mais pra frente, mas o CO2 normalmente é no duto, tá? Porque você não pode ter realmente na coifa ali na região de preparo, né, dos cozimentos, porque o CO2 é asfixiante, então você pode matar uma pessoa, né, se tiver algum disparo de CO2 ali na região de pessoal de preparo, e também em contato também com contato com a gordura, isso vai respingar, isso pode causar um acidente grande também, tá? Então, hoje em dia a gente tem o chamado saponificante, que é basicamente o acetato de potássio diluído em água, tá? Então, são sistemas... então, hoje em dia a gente tem o saponificante, tá? Que basicamente é um sistema que fica com os difusores apontados pelos locais de cocção, seja fritadeira, seja grelhas, enfim. Então ele fica apontado, tem todo um sistema por trás disso tudo, né? Tem uma central, enfim. Então é tudo interligado para que, em caso de sinistro, né, o sistema estando com a manutenção preventiva em dia, com todo o sistema ocorrendo de forma correta, né, o sistema funcionando de forma correta, você consegue extinguir um incêndio. E normalmente em shopping, né, a gente tem ali uma frequência muito grande de incêndio por conta de cozinha industrial. Seja uma manipulação errada de um funcionário, seja uma água que caiu também em fritadeira, que também acontece, mas está falando de níveis industriais, né, de temperaturas bem elevadas. E fora que o sistema de cozinha industrial, a gente tem a formação muito grande de gordura, né, ao longo dos dutos, né, onde tem a coifa, né, onde o pessoal faz o preparo, e acima a gente tem os dutos que são interligados e tem todo o sistema de exaustão também fazendo parte. Mas essa gordura, ela acaba se incrustando dentro dos dutos, e essa labareda que der ali, a própria temperatura da gordura em si, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, eu vou voltar a esse assunto, ela pode pegar fogo por si só. Então você imagina num shopping, todo mundo ali movimentado e tal, e pega um fogo e você não tem um sistema de proteção ali eficiente. Ou, na pior das hipóteses, como até aconteceu recentemente, né, no shopping, que o sistema de saponificante, no caso, ele não funcionou, e aí o que aconteceu? A temperatura foi só levando, e disparou o sistema de sprinklers. Então você imagina aquela água pressurizada em cima da cocção, e aí só piorou a situação, porque a água teve em contato com a gordura, pressurizada ainda, e aquela labareda só piorou. Então, assim, existem extintores também, né, como a gente comentou aqui, a base de água, de acetato de potássio diluído em água, que basicamente, vamos dizer assim, é um saponificante ali dentro do extintor, porque também são as mesmas soluções químicas, tá? Bem equivalentes. Então é basicamente um saponificante dentro de um extintor, tá? O extintor é a base de solução especial de acetato de potássio. E assim, quando você tem o saponificante misturado com a gordura, e vira um sabão,
Então você não tem danificação ali, no caso nem risco, né? Principalmente de ser asfixiante como CO2. Antigamente, ainda você vê cozinhas industriais antigas que não tem, talvez não tenha muita legislação ali em cima para poder fiscalizar e tal, não tem uma manutenção efetiva, mas você vê às vezes instalações antigas com os difusores de CO2. Isso é proibido hoje em dia, tá? Mas o saponificante hoje, você em contato com a gordura, ele vira sabão. Então você também não tem risco, né, de respingar gordura no operador, né, quem está realmente no funcionário, o colaborador que esteja ali. Então basicamente a gente tem determinados tipos de extintores de incêndio para você combater determinadas classes de fogo, tá? Então, por exemplo, a gente tem o extintor à base d'água, né? Ele age por resfriamento, em alguns casos por abafamento devido à sua capacidade de se transformar em vapor. É o mais indicado, no caso, para fogo de classe A, tá? Então, madeira, por exemplo, pegou fogo, né? Normalmente água, né? Então, só que o extintor de água é água pressurizada, tá bom? Espuma, foi o exemplo que eu comentei, né, de um cliente nosso, né, de alguns clientes que tem ali gerador. Então você utiliza ali o LGE, que é o líquido gerador de espuma, né, que é uma espuma tipo AFFF, forma um filme aquoso na superfície do combustível, agindo por abafamento e em seguida por resfriamento, que dificulta a reignição. Então é aquilo que eu comentei, primeiro vai fazer uma camada em cima do líquido inflamável, porque se você tacar água, você vai espalhar aquele incêndio, aquele fogo. Então a água não se mistura, né? Então tem que ser realmente o LGA para você agir primeiro por abafamento e depois por resfriamento, tá? Então é mais indicado para combate fogo de classe B, que a gente já tinha visto aqui, né? São os incêndios em líquidos e gases inflamáveis, né? E também pode ser usado em classe A, não tem problema nenhum, mas é um extintor muito mais específico, né? Um tipo de extintor específico. Então a água é mais barato, né? E você tem uma eficiência também boa, né, em tipo de fogo de classe A. Então você não precisaria usar uma espuma só em caso de urgência mesmo, mas não vai comprar um extintor ali específico para outro, focado ali em uma eficiência maior em outras classes, para poder pagar um fogo de classe A, entendeu? A gente também tem o gás carbônico, né? Ele primeiro por abafamento, depois por resfriamento, né? Ele não conduz eletricidade, mas pode ser asfixiante. Foi o exemplo que eu comentei da cozinha industrial, né? Aqui nesse caso, o ideal é realmente evitar ambientes pequenos para você não ter uma troca muito grande ali de oxigênio. Então, o que acontece? O CO2 ele é mais denso do que o ar, então ele acaba deslocando aquele oxigênio do local. Então, se você não tem um local ali, se o local é pequeno, realmente você desloca todo aquele oxigênio e você pode realmente desmaiar, tá? E ele, no caso, ele é recomendado para fogos de classe B e classe C, tá? Também pode ser, claro, para classe A, mas o mais indicado realmente é classe B e classe C, tá bom? E o pó químico, né, que a gente comentou também, ele age por abafamento, quebrando a reação em cadeia e interrompendo a combustão. São vários tipos de composição, BC, ABC e D. Tem muitas das vezes a gente vê projetos ali com pó químico ABC, BC e D, mas em determinados casos é interessante você ter, por exemplo, o CO2. Vamos dizer que, vamos lá, classe C, perdão. Sem os equipamentos elétricos energizados, como eu comentei. Se você joga o pó químico, você vai extinguir o incêndio? Vai. Mas também pode danificar o seu equipamento, né? Como a gente comentou ali, o gás carbônico, ele não é condutor de eletricidade. Em grandes instalações, a gente já fez algumas instalações de CO2, a gente fez uma grande de diversos centenas de cilindros de CO2, em que era uma companhia que era, na verdade, equipamentos totalmente elétricos de tensões assim absurdas. CO2 é o mais barato, é muito eficiente, porém tem o risco, é claro, de asfixia, né, de ser asfixiante. Porém, com o treinamento, tendo todo tipo de orientação, é seguro. É claro que se tiver um ambiente de trabalho ali contínuo, não é o caso, né? Realmente não é indicado a utilização de CO2, tá? Mas aí tem que seguir realmente todas as normas, NFPA, enfim, para poder fazer o treinamento correto e ter a melhor orientação possível para você evitar qualquer tipo de acidente, tá? Existem outros tipos de extintores, mas aqui o foco é realmente ser o básico, né?
para você ter ali um conhecimento inicial, para depois disso a gente conseguir ali aprofundar um pouco mais, tá? E eu comentei com vocês que existem, principalmente, isso é muito interessante naquele caso que eu comentei da cozinha industrial, porque são temperaturas ali que são limitantes, né? E existem alguns tipos de sensores e tal que a gente até faz a setagem, vamos dizer assim, em sensores a partir desse tipo de temperatura, tá? Então eu vou bater um pouco ali sobre cada item para vocês conhecerem um pouco mais, tá? E aí a gente falando da questão do ponto de fulgor, a temperatura mínima necessária para que o combustível desprenda vapores e ou gases inflamáveis, os quais combinados com o oxigênio do ar em contato com o ponto de ignição, formam pequenas labaredas e começam a se queimar, mas a chama não se mantém, porque os gases produzidos ou o oxigênio ainda são insuficientes. Então, a gente voltou naquele exemplo da cozinha industrial, tá? A gente tem gordura dentro dos dutos. Então, existe... a gordura tem também... todo tipo de material tem seu ponto de fulgor, tá? Então, basicamente, vamos falar da gordura. Vamos setar aqui que o ponto de fulgor da gordura é entre 100 a 200 graus, tá? Não é exatamente, é tudo tabelado, mas vamos supor que seja nessa faixa, tá? Então, vamos setar uma temperatura ali, 120 graus. Então, vamos dizer que se o duto tiver ali, né, tiver uma operação ali inadequada, tiver com exaustor, no caso com equipamento específico não estiver funcionando, aquela temperatura ela começa a subir, a gordura ela começa a emitir vapores combustíveis, tá? E às vezes pode até, como está descrito, pode até ter uma pequena labareda, mas ela não consegue se manter ainda, tá? Aí partindo para o ponto de combustão, é uma temperatura mínima necessária para que o combustível desprenda vapores e ou gases combustíveis que, combinados com o oxigênio do ar e em contato com uma fonte externa de ignição, inflamam-se e sustentem uma combustão, mesmo depois da retirada da fonte externa de ignição. É um pouco parecido com a temperatura de fulgor, porém a chama ela já consegue ser mantida mesmo sem a fonte de ignição. No caso do ponto de fulgor, ela se queima, né? Ela começa a se queimar, mas a chama ela não se mantém. No caso do ponto de combustão, não. Mesmo você tirando a fonte externa de ignição, ela continua tendo a labareda, tá? E aí a gente vem para o ponto de ignição ou autoignição, que é o grande risco que a gente tem, por exemplo, da cozinha industrial. Então vamos dizer, deu qualquer tipo de problema, a temperatura continua aumentando, passou a temperatura de fulgor, né? Vamos dizer que ponto de combustão também já avançou, mas não tem uma fonte externa de ignição ali direta no local, mas a temperatura continua aumentando, a gente vem para o ponto de ignição ou autoignição. E aí realmente é o grande problema. Se a gente vê uma temperatura muito elevada, né, isso tudo é tabelado, tá, gente? Então, para qualquer tipo de material isso acontece, né, mas estou dando foco realmente no cozinha industrial, porque a gente comentou ali um pouco tempo, então seguindo o raciocínio. Então a temperatura mínima para correr a combustão sem uma fonte externa de ignição, somente com a temperatura, entendeu? Quando o simples contato dos vapores com o oxigênio já é suficiente para estabelecer uma combustão. Então você imagina, se o seu sistema, no caso de industrial, começa a aumentar a temperatura, ele pega fogo sozinho, não precisa ter um incêndio lá embaixo, né, no caso na coifa, subir a labareda, não precisa. Ele mesmo, a gordura por si só, ela pega fogo por sozinho. Você tem alguns dispositivos, e aí o que a gente faz na prática, né? A gente seta nos sensores térmicos ao longo dos dutos temperaturas que sejam bem abaixo, né, da temperatura de autoignição. Então normalmente ali, talvez ali entre o ponto de um pouquinho abaixo ali da temperatura de fulgor, dependendo do tipo de material que for, dependendo do tipo de equipamento também que for utilizado. Mas pensando assim na gordura, o interessante seria um pouquinho abaixo, entendeu? Para não ter esse risco. Então, essas temperaturas são bem importantes, tá, pessoal? Para vocês terem em mente não a temperatura em si, mas os conceitos, tá? Ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de ignição ou autoignição. E aí a gente vem de novo, né, a pergunta: por que estudar a dinâmica do incêndio? Você entendendo um pouco melhor, né, sobre como funciona o incêndio, quais são as formas de você extinguir, quais são os tipos de extintores, quais são as temperaturas importantes que a gente precisa ter em mente. É claro, gente, isso aqui é muito básico, né, para o assunto em si. Se a gente for aprofundar, não vai ser num vídeo de 30 minutos que a gente vai conseguir falar, tá?
Mas aqui é para abrir um pouco a mente de vocês, né, para vocês buscarem esse conhecimento que é muito importante. Não só para quem já está na área, que muitas das vezes não conhece o suficiente, mas principalmente as pessoas que estão entrando agora. É importante, gente, é importante saber o básico. Sem o básico a gente não consegue, por exemplo, propor melhoria das soluções de combate a incêndio. Você não consegue projetar de forma mais eficiente. Você pode, como eu comentei, você pode projetar um extintor de pó químico para uma extinção de fogo de classe C? Pode. É o mais indicado? Eu não indicaria. Tá? Acontece? Acontece. Às vezes o cliente ele quer ali realmente ver preço. Ele fala, pode usar? Ele pode até te questionar, né? Se o cara tiver um pouco ali do conhecimento. Mas você, como um projetista, você vai chegar pro cara e vai falar, cara, você funciona? Funciona. Vai aprovar? Vai aprovar. Mas não é a melhor solução te preservando aí de um sinistro, né? No caso, você pode perder teu equipamento. E aí, realmente, é uma coisa que é preciso conversar, né? E explicitar. Mas se você não tiver o conhecimento, só for ali por preço e por tabela de norma, você vai fazer isso. Você não vai ter ali o argumento para poder conversar com o teu cliente, apesar de ser um custo mais elevado, né? E aí os parâmetros normativos, né, é muito importante, porque a gente que vem da área técnica, é muito importante a gente entender o porquê. Não simplesmente aquilo ali está ali por si só, foi aquilo ali. Não, tem que ter ali um entendimento do que veio antes daquilo, por que chegou aquilo ali. Pode ser que você não... realmente vai ter muitas contas, muitos parâmetros ali que você precisa analisar, mas é interessante você saber um pouco, né, que seja o básico, mas você entendendo que aquilo ali veio de algum lugar, né, simplesmente você ter um software que vai te cuspir ali a informação e você não tem como ter um parâmetro ali para poder comparar, entendeu? Então o software ele é muito bom, muito importante, muito legal e tal, mas se você não ter um feeling, né, talvez ali de contas e tal, que hoje você conseguir interpretar aquele resultado, você vai botar o que o computador cuspiu, entendeu? Então não é interessante. Então o bom é você realmente saber ali o básico, né? Você entender como é que funciona o processo, para você entender também como é que tá, por que a norma foi colocada dessa forma, por que tá assim, por que não tá assado, tá? E assim, gente, todo tipo de incêndio ele é totalmente diferente do outro. Você pode ter por exemplo, o mesmo galpão, vamos dizer assim, porém em estados diferentes, em meses diferentes, talvez até com estruturas assim um pouco diferentes, mas cada incêndio vai ser diferente um do outro. Você tem que levar em consideração o tipo de ventilação, o tipo da edificação, o tipo do material combustível, as condições ambientais. Então, se você tem esse entendimento, você sabe que o comportamento do incêndio ele vai ser diferente, tá? Então, esses pequenos conhecimentos que a gente debateu aqui agora é infinitamente muito melhor do que existe, tá? Então, a intenção do vídeo realmente é te dar um conhecimento básico, tá? Básico, para você, a partir daqui, ser o teu pontapé para você ter mais informações, tá bom? Bom, e pessoal, por hoje é só, tá? Agradeço a atenção de vocês. Se vocês tiverem algum tipo de comentário, por favor, faça aqui. Se vocês tiverem interesse em algum tipo de vídeo específico, fale conosco, também pode colocar nos comentários para a gente poder falar isso com vocês. É importante. São situações que são conceitos assim básicos que fazem a diferença, te despertam mais curiosidade. Então é fundamental, tá bom? Um abraço e até a próxima.